muito bem-vindo a mais uma onda da ressonância. A mais uma onda. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e bora falar sobre mais uma onda aqui comigo. Vamos falar sobre a quinta onda? Pois é, tô animadíssima pra falar sobre a quinta onda, porque da segunda até a quinta foi pura confusão. Confusão mental, minha gente. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia quem eu era, eu não sabia pra onde eu ia, e de repente eu tava numa introspecção que nem eu entendia o que era que tava acontecendo. Eu dormia de um jeito e acordava de outro, e foi aquele negócio, aquele, como diz o ditado, aquele babado. Mas foi muito babado, teve muito vestido porque foi muito babado pra botar nesse... Ai. Mas vamos lá. A minha quinta onda chegou no dia 14 de setembro de 2025. Vocês sabem que eu venho fazendo, sem parar nunca, porque no dia que eu não pedi a ressonância é o dia que eu decidi não mais fazer. Então eu comecei e não parei mais, porque eu tenho aquele perfil assim de bora fazendo pra gente ver onde é que vai dar. Pois é, tenho esse aí. Então na quinta onda, logo de cara, como eu vim falando pra vocês, eu peço muita coisa espiritual, muita coisa mental. Então eu pedi muito equilíbrio mental, muita clareza mental, muita paciência comigo e com os demais. Graças a Deus. Gente do céu, eu nunca vi uma Ariana tão maravilhosa. Meu lado Libra, que o meu ascendente é Libra, tá assim, ó, trabalhando como você deve trabalhar. Libriana é tranquilo, gente? Não sei. Não sei não, mas eu sei que eu tô de parabéns. Apesar de ter muita introspecção. Tem fases assim que eu entro lá no meu casulo e fico, que até pra eu ir no WhatsApp conversar com alguém é complicado, mas enfim, é algo que tem me ajudado muito, que tem feito muita diferença na minha vida. Então, assim, dos pedidos sempre mais carisma, mais alegria, mais paz, é sempre esse tipo de pedido. Mais inteligente, dormir menos e acordar mais disposta. Gente, isso é gostoso, viu? Dormir menos e acordar mais disposta. Eu tenho tido essa experiência diante da quinta onda. Mas que maravilha, viu? Às vezes eu durmo 5, 6 horas por dia, 3 horas por dia, e quando eu acordo maravilhosa, eu acordo com as coisas todas fluindo e não tenho esse problema de precisar dormir um monte nem nada, e as pessoas falam assim, o certo é dormir 8 horas, o certo é dormir... Não, pra mim tá funcionando do jeito que o meu corpo tá funcionando bem, e a gente tá assim se alinhando perfeitamente. Alguns dias eu durmo menos, alguns dias eu durmo mais, e pra mim tá tudo tranquilo. Até porque, quando a gente começa a ressonância harmônica, coisas que a gente precisa quebrar são paradigmas daquilo que ensinaram pra gente. Tipo, você não pode, apesar de algumas coisas terem até um pouco de sentido, mas vamos lá. Você tem que dormir 8 horas por dia. Será que todo mundo tem que dormir 8 horas por dia? É algo que você tem que se questionar. Você não pode beber água gelada no frio porque você vai gripar. Será que eu vou de fato gripar, ou será que eu crio a gripe na minha mente a partir do momento que eu acredito que se eu beber um copo de água eu vou gripar? Então, são paradigmas, são crenças que a gente precisa quebrar. Porque se a gente não quebrar, é sinal de que a gente continua acreditando em tudo do jeito que sempre ensinaram pra gente. E se a gente continua acreditando em tudo do jeito que ensinaram pra gente, quer dizer que nada vai mudar. Fácil assim. Simples, simples, simples assim. Então, vamos lá. Aí na quinta onda, como eu sempre venho contando pra vocês em todas as ondas, né, que eu me sentia o alecrim dourado, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Eu vou casa, carro e apartamento na primeira onda. Na primeira onda eu vou ficar rica e pronto, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Coa. Na quinta onda eu ainda tava louca, alucinada, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Tinha fechado loja, tinha acabado com o digital e eu não conseguia mais trabalhar com as coisas que eu trabalhava. Enfim, perda total da minha vida profissional, porque eu não sabia pra onde eu tava indo. Continuo sem saber pra onde eu estou indo, mas agora existe um direcionamento. Um direcionamento como? Um direcionamento da minha centelha divina. Mas isso a gente vai falar mais pra frente lá em outro vídeo com o tempo. Então assim, ó, essa quinta onda, ela não foi a mais desafiadora, né? Até porque até hoje a que eu considerei mais desafiadora foi a terceira. A quinta, ela não foi mais a desafiadora, mas ela me colocou com crenças que eu não imaginava ter, né? Aí eu estive mais nervosa na quinta onda. Eu estive mais distante de mim, mais distante dos meus guias espirituais, mais distante da minha centelha divina. A minha sensação é de que eu não estava nem aqui no mundo material e nem estava no astral.
eu tava, vamos dizer assim, vagando. Não é um termo legal de se usar, não, mas eu vou usar esse termo para que vocês compreendam melhor. É como se eu estivesse assim, fora de qualquer realidade, tanto da realidade astral como a realidade material. E eu ficava assim, sem conseguir compreender o que estava acontecendo na minha vida. Como se eu não soubesse, sabe, quando você vai por uma estrada e agora você não sabe mais por onde foi que você veio e você não consegue voltar. E era essa a sensação, eu tive muito essa sensação quando eu estive na quinta onda, desconectada de tudo, de todos os lugares. É como se eu não me encaixasse em nada, nem em lugar nenhum. Foi uma experiência ruim. Eu não vou negar pra vocês, não. Só que quando eu saí dessa experiência ruim, que durante essa experiência ruim também tava sendo... muitas situações estavam sendo encerradas. Gente, eu sou frouxa, viu? Eu sou frouxa pra dar bastas em relacionamentos. Independe do tipo de relacionamento. Frouxa total. Então, assim, se eu disser que acabou, acabou para sempre, de eu nunca mais olhar pra cara da pessoa. Mas enquanto eu não disser que acabou, eu continuo. E até eu chegar a esse estado de eu falar para uma pessoa que acabou, é porque a pessoa já me quebrou em milhões de pedaços. Então o que acontece? Muitas coisas saíram da minha vida, não porque eu tirei, muitas pessoas saíram da minha vida, muitas situações foram encerradas, não porque eu encerrei, porque Deus, na infinita bondade dele, encerrou pra mim. E eu sou muito agradecida por isso, porque eu não teria coragem. Tem alguns relacionamentos meus que eu não teria coragem de fazer, de simplesmente romper cada copo. Não teria coragem. Não tenho. Então, assim, até porque eu ainda tenho uma crença, infelizmente, de que algumas pessoas precisam estar ali com a gente. E as coisas não são bem assim, né? E aí, Deus que destruiu aquele negócio ali, não é destruiu não, foi caracol pro seu lado ali, sem briga, sem nada, simplesmente dissipou e pronto. E em um outro momento, se for dessas pessoas se encontrarem, eu aprendi o que eu precisava aprender com essas pessoas. Não sei se elas aprenderam comigo também, mas se não aprender, o problema é delas, eu não tenho nada com isso. Mas enfim, a quinta onda foi uma onda que me trouxe muito isso. Eu tive muita situação que foi dissipada aí. Eu não senti tanta alegria como eu gostaria. Eu gosto do meu sorriso, eu gosto da minha alegria, eu gosto de levantar de manhã sorrindo, porque depois que eu aprendi que quando a gente levanta de manhã sorrindo, o dia é todo sorrindo, não importa o desafio. Gente, nunca aqui vocês vão me ouvir falar assim, ó, que você não tem mais desafio, não, que as coisas ficam tudo fluindo de... Não, gente, a gente tem umas encruzilhadas, faz parte da vida, né? A gente tem que fazer muitas escolhas de muita coisa, faz parte da vida. Inclusive, a gente tem que, como eu falei pra vocês, que quebrar algumas situações, que se afastar de algumas pessoas, pra quem tem coragem de se afastar, né? Faz parte da vida. Então, assim, você vai ter clareza e vai ter leveza para tomar essas atitudes, para escolher qual caminho ir nessas encruzilhadas, escolher qual caminho percorrer, escolher qual é o teu caminho profissional, e é isso que vai estar pairando aqui na tua mente. Não é que tu não vai ter mais desafio, não é que as coisas elas vão se transformar de uma forma muito mais leve do que se quando você estivesse ali batendo cabeça nesse mundo, acreditando em tudo que te ensinaram aqui dessa realidade, né? Vamos dizer assim. Porque tem alguns assuntos que a gente pode até... Eu tenho percebido também uma coisa. Eu tenho me aprofundado em muitos assuntos, eu sei sobre muitos assuntos, mas eu ainda não tenho coragem de falar, ou eu ainda não me sinto segura o suficiente para falar para vocês, porque isso gera desconforto. E gera desconforto, inclusive, quando eu penso em falar, né? Mas enfim, vamos lá. Falar de Matrix não é uma coisa fácil, mas em algum momento da minha vida eu vou precisar tocar nesses assuntos. Então, assim, como eu falei pra vocês, né? Não por movimentos meus, mas algumas situações foram encerradas. Eu não senti tanta alegria também. E não consegui administrar muito bem as coisas que estavam acontecendo dentro de mim. Como eu tô falando pra vocês, eu entrava cá no meu casulo e ficava por ali. Não me faltou nada, mais uma vez, eu venho desde a primeira onda sem ter falta de absolutamente nada. Desde roupa, a viagens, a comida, a remédio, a tudo que eu preciso, a academia, nada me falta. Só que Eloá está pagando tudo? Não. Eloá está ganhando rios de dinheiro de forma nenhuma. Por enquanto não, mas eu espero que um dia isso vai mudar. Mas assim, como eu expliquei no outro vídeo, eu sou casada.
a empresa do meu marido, ela vem prosperando, graças a Deus, e eu acredito que isso tem um pouco aí da força da ressonância harmônica, né? Que tem contribuído para esse desenvolvimento, até porque é algo que eu peço no meu dia a dia, né? É que as coisas que forem boas para mim fluam e que nada me falte, e eu já tenho já hoje essa sensação e essa fluidez de que nada nos falta. Tudo que acontece é da forma que tem que acontecer e porque tem que acontecer. Inclusive, as escolhas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. E temos que tomar essa responsabilidade, né? De que as coisas que a gente escolhe foram escolhas nossas, né? Então, enfim, a minha quinta onda, ela foi muito mais para aquele misto de sentimentos, misto de acontecimentos, muito mais desse, como eu vim falando para vocês, desse meinho aí, que você não tá nem lá nem cá, mas não foi a pior onda não, viu? Não foi a quinta onda, não foi a pior onda. Em relação a catarses, eu tenho muitas coisas que passa comigo, passa muito rápido e eu consigo compreender muito rápido, talvez até por conta das consciências que eu já tinha pedido anteriormente, que hoje em dia eu já não peço mais tanta consciência assim, mas enfim. Quem tá aí fazendo a ressonância, que estiver assistindo esse vídeo, estiver na quinta onda, ela vai passar, assim como todas as próximas que você pedir, e um pedido que eu te faço: não desista. Por mais que pareça desafiador, por mais que pareça desanimador, começa, quando você pensar em desistir, começa a olhar dentro de você. O dentro que eu tô falando é dentro mesmo. Você para, você dá umas 2 respiradas boas e começa a observar ao longo da tua caminhada o que é em mim que tem mudado, que tem melhorado e eu não estou percebendo. E de repente a tua centelha divina, ela vai começar a te dizer: aquela ansiedade, Eloá, que você tinha, você já não tem mais. Aquele desânimo pela vida, Eloá, você já não tem mais. Aquela falta de clareza mental já não é mais tua. Aquelas unhas que você roía, que sangrava, hoje aquela ansiedade que te fazia fazer isso, hoje já não existe. Aquele relacionamento, Eloá, pesado, tenso, cheio de brigas, ele não existe mais. E tudo isso está sendo te trazido através da ressonância harmônica. Aquele efeito zumbi que tu tinha na tua vida, ele acabou. E aí, quando você começa a perceber nessas mínimas coisas que a gente pensa que não faz diferença, é que a gente está aqui sentada com um cabelo arrumado às 10 para as 9 da manhã, um cabelo arrumado, um batom vermelho e falando que a vida de fato vale muito. E eu me emociono demais, ela vale muito a pena. E assim, eu encerro mais um vídeo, emocionadíssima, eu encerro mais um vídeo aqui com vocês. E eu espero de fato que você queira buscar a tua essência. A ressonância harmônica, ela te leva para a tua essência. Busque isso e com toda certeza você vai alcançar. Um grande beijo para vocês. Se gostaram desse vídeo, já deixa aquele like porque me ajuda. E também deixa um comentário me contando o que você achou desse nosso vídeo de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.